essa prece. Deixa eu botar para gravar aqui também. Mas é assim, a prece tem que gravar no coração. É isso, Ju. Obrigada, Ju. Imagina. Só estou tentando amenizar. Assim. Parceria é tudo, hein, gente? Parceria é tudo. Vamos lá. Olha lá, gente, que bonito. Oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos entender a oração do Pai Nosso. Ô, Ju, Porque muita... aumenta a tela. A gente só está vendo aqueles quadradinhos, que nem na semana passada, lembra? Ué, mas não foi, não? Modo da apresentação tem que pôr. Eu já aumentei, gente. Tira e vai de novo. Espera aí. Em habilitar edição. É habilitar a edição, é. Tá travado, é por isso que não está aparecendo. Mas para mim apareceu, por isso que... No meu aparece as duas telas, aparece maior oração agora do Pai Nosso. tenta lá. Habilita a edição e depois abre. Eu acho que agora aí vai dar. Já foi, agora vai. Agora tem que pôr no modo apresentação, né? Foi? Não. Peraí, só um minuto. Foi? Não. Ué? Você tem que selecionar aquele modo apresentação, aquela janelinha que tem o... Eu já selecionei, gente. Aqui, ó, tá a apresentação para mim. Olha que loucura. Aqui não. Estranho. Quer que eu veja o meu e aí eu vou mudando os slides? Pode ser. Peraí, deixa eu ver. Quer tentar mais uma vez? Vamos lá. Tá. Agora vocês estão vendo os quadradinhos, certo? Sim. Tudo em volta. Modo de apresentação. Não abre para nós. Não? Não abre. Caramba. Estranho. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver se o meu vai. O meu foi? Também não. Tá igual o que estava da Ju. Você abriu? Abri. Então, tá vendo? Alguma coisa está acontecendo. Eu acho que a hora que você startar a aula, eu acho que ele daí fica a tela cheia, será que não? Vamos tentar. Vou tentar de novo e vou dar um... Deixa eu sair. Deixa eu sair. Agora foi. Agora foi. Já não foi, porque a Luzia saiu. Na hora que você saiu... Saiu, voltou. E agora? Ô, Ju, mas vai, eu acho que a hora que você startar, ele pega a tela cheia. Deixa eu tentar aqui, peraí. Eu acho que hoje é só festa, não tem que ter aula nenhuma. É despedida só. Se fosse no GEB, seria festinha. Tem que a última aula, viu? A vergonha Marcelo não ficou de recuperação, Luzia? Então, não tem problema. O pessoal no fundão, os últimos serão os primeiros, Margarete. Você escutou essa? O fundão está bombando aqui. Fecha aquela aviso de conta, fecha ali, Ju. Aquele aviso de conta. Acho que vocês não pagaram a conta. Ali no xizinho. Agora amplia, vamos ver. O que vocês estão vendo? Vendo igual.
Que a gente está vendo a mesma curioso. tela que você, porque está no fundo da tela Eu não sei que PowerPoint. programa que é esse, se é PowerPoint, se é... PowerPoint. É quê? PowerPoint. E na lateral os quadradinhos que você vai subir. Gente do céu. Peraí, deixa eu ver não é? uma coisa. É, o Até eu vou nosso... dizer que até o Zoom para mim tá diferente, ô Lu. Porque quando eu abro o PowerPoint, fica vocês no quadradinho do lado. Sim. E aí eu tenho que tento voltar e não vai. Peraí. Meu Deus do céu. Justo hoje vai dar pau esse negócio? Luzia, tenta de novo você, que quando você for saiu a sua tela cheia. Deixa eu ver, vai. Vamos Se lá. for só imagem, daria para salvar em PDF, né? Mas aí não tem aquelas transições. Aí só tem o texto inteiro. E não passa filme também. Mas... Ou você... agora deu, olha só. Agora deu. Agora você tem que voltar para o começo, Lu, por favor. O que você fez, Luzia? Não sei. Não me pergunte. A Olha espiritualidade deve ter feito alguma coisa. Então, Está valendo. você deixou o milagre para a ótimo. última aula. Chegando já. Pronto. Chegou. Ei, lasqueira. Então, eu vou mudando para você, Ju. Tá bom, Lu, obrigada. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar do Pai Nosso e vamos entender um pouco dessa oração que a maioria de nós fazemos ela automaticamente, sem prestar atenção nas frases e no que ela realmente quer dizer. Então, vamos lá. Podemos começar, Lu. O que é uma prece, né? Para a gente entender. É uma súplica dirigida a Deus. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. É a nossa conexão, é o telefone que a gente pega para ligar para Deus. Então, por isso que a gente insiste tanto em dizer o quão é importante a gente se concentrar e a gente se conectar de verdade com a espiritualidade, com Jesus, quando a gente vai fazer a prece. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece. Quais são elas? Louvar, pedir ou agradecer. Então, são 3 coisas que a gente pode fazer na prece. A oração é o instrumento pelo qual a criatura fala a Deus. E a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Essa tá no livro Momentos Enriquecedores da Joana de Ângeles, com o Divaldo Franco. O Pai Nosso. O Pai Nosso é uma verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Quais são as condutas que devemos ter no sentido de perdoar, ser perdoado, o que devemos fazer para a gente tentar controlar as nossas más tendências durante a vida. Prece dominical, né, que ela é chamada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Vamos entender um pouquinho de cada frase dessa oração, dessa prece. Aí tem umas variações, né, desse livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade.
Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Essa variação do Pai Nosso é lindíssima, né, do Emmanuel. É maravilhosa porque ela destrincha toda a frase, todas as frases do Pai Nosso, exatamente o que ela quer dizer. Aí tem outra variação, que é da psicografia do Chico Xavier, Espírito José Silvério Horta, que fala o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor, assim seja. É praticamente uma poesia, né, essa variação do Pai Nosso. Ela tem rimas, ela tem estrofes, e é maravilhosa também. Eu gostei bastante. Tem o Pai Nosso em aramaico, que eu não faço a menor ideia de como ler isso, mas está aí. Como, Ju? A gente estava esperando você ler. Que papelão! Quem tiver essa habilidade, por favor, fique à vontade. Que realmente Ju, é essa passar. Oi. Ju, se ligue o som você aqui me embaixo, ó, ligue o permitir, som. eu tenho a tradução desse Nós Pai temos Nosso. aqui também, está aqui ela. Eu posso passar no grupo depois, tá? É que a gente queria que alguém lesse em aramaico, entendeu? Ah, não, em aramaico é impossível. Eu posso escrever, mas em português. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Mas vamos lá, tem a tradução aqui, vamos pela tradução. Aramaico era um idioma originário da Alta Mesopotâmia, século VI a.C., e a língua usada pelos povos da região, né, era comum. Jesus sempre falava ao povo em idioma aramaico. Pai, mãe, respiração da vida, fonte do som. Ação sem palavras, criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora nós, e que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só. Em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. A prece é dividida em 3 partes. Prefácio, que é o início, petições, que são os pedidos, e a conclusão, que é o fechamento. Vamos começar pelo prefácio. Pai nosso que estás no céu. Vamos entender aí. A palavra Pai refere-se a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Céu significa o universo, os diversos mundos habitados. No texto original grego, a palavra traduzida como céus é ouranos, que não é um lugar definido, mas é a atmosfera que envolve a Terra. Olha que curioso, né? Representa o espaço infinito, pois Deus está em toda parte. Jesus queria nos dizer que Deus, acima de tudo, é nosso Pai. Somos todos uma família, somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Tudo nos revela o poder e a bondade de Deus. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas, ou seja,
Todas as questões que temos e que acontecem no mundo, na vida, no universo, são coisas que ultrapassam a nossa capacidade de entendimento. Muitas coisas a gente não tem a menor compreensão de como e de por que acontece. Então, foge da nossa capacidade. Seu imenso carinho para conosco está no sol que nos aquece, dando sustento e alegria a todos os seres e a todas as coisas. Nas nuvens que fazem a chuva para o contentamento da natureza. Nas águas dos rios e das fontes, que deslizam para o benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos. No pão que nos alimenta. Na doçura do vento que refresca. Seu imenso carinho para conosco está na bondade das árvores que nos estendem os galhos dadivosos em forma de braços ricos de bênçãos. Na flor que espalha perfume na atmosfera. Na ternura e na segurança do nosso lar. Na assistência dos nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos amigos que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida. E na providência silenciosa que nos garante a conservação da saúde e da paz espiritual. A gente não consegue nem entender a abrangência desse início, né? Pai nosso que estás no céu, né? E aí vem explicar realmente a amplitude da força, né, desse início. Dessa primeira frase que fala tanta coisa e a gente nem se dá conta, né? Que a gente fala e vai, já falou, e a gente não... Eu acho que a partir dessa aula, vocês vão começar a ver o Pai Nosso de uma forma diferente, e de repente, quando vocês fizerem a prece do Pai Nosso, colocarem um sentimento diferente diante de tudo que a gente vai conhecer aqui. Vamos lá, santificado seja teu nome. Mostra que devemos crer no Senhor, porque tudo revela o seu poder e sua bondade. Jesus louvou o Pai Celeste, distribuindo o contentamento e a paz. Espalhou a esperança e a caridade na terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Por essa razão, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre, que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Então, santificado seja o teu nome. Está falando de Deus, está falando do quão Deus é grande, o quanto ele deve ser amado por nós, né? Porque Deus não pode ser temido. Não há medo, não há temor que deva se sustentar e sobreviver quando temos Deus. Então, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Não devemos temer a Deus, porque as coisas que acontecem conosco são responsabilidades nossas, são consequências dos nossos atos, são a colheita que fazemos do plantio que a gente realizou lá atrás. Então, Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas, Deus não tem nada a ver com os erros que nós cometemos. Deus está justamente pronto para nos acolher quando a gente cai, quando a gente precisa de consolo. E junto com Jesus, que nunca solta da nossa mão realmente. Então, que Deus seja visto e sentido em tudo que a gente vivenciar, das coisas mais desagradáveis até as coisas mais maravilhosas. Deus está em tudo, exatamente em tudo, principalmente em nós. Temos a centelha divina dentro de nós, então temos uma parte de Deus em nós. Então, temos o nosso divino dentro de nós, que precisamos respeitar, precisamos nos ouvir, precisamos nos amar. Agora vamos lá, venha o teu reino. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, está em Lucas capítulo 17, versículo 21. Se nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, é evidente que o reino de Deus está dentro de nós, que foi o que eu falei. Que o reino de Deus já existe e que cabe a nós nos desenvolvermos a ponto de poder vivê-lo. O reino de Deus é o nosso próximo estágio evolutivo. E para conquistá-lo, devemos conquistar a nós mesmos, que é o nosso amor próprio, é o nosso respeito, é a nossa vontade de melhorar e de progredir espiritualmente, moralmente.
Deus nos deu leis plenas de sabedoria que indicam o caminho da felicidade, se cumprirmos essas leis, né? Digamos de passagem. Com a verdadeira vivência destas leis, haveria paz e justiça. O forte sustentaria o fraco. Os males seriam evitados, não teríamos excessos e abusos. Deu-nos a inteligência e a razão para que pudéssemos escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenhamos mérito e responsabilidade das nossas ações. Antes de começar essa frase, outro dia eu vi um vídeo na internet e eu falei uma frase que vocês vão entender um pouco mais nos próximos anos sobre a evolução, né? A evolução da vida, do espírito, do princípio inteligente, etc. Os animais, eles têm alma, mas eles não têm espírito, porque eles não têm raciocínio contínuo. Então, eles têm alma, que é o princípio inteligente que a gente conhece pela doutrina. Os animais têm a inteligência deles dentro dos limites, do instinto, da sobrevivência, das necessidades deles. Mas eles têm uma coisa que não dá para explicar e a gente só pode colocar Deus nessa história quando fez os animais. Eu vi um vídeo de um elefante, de um filhote de elefante, estava acontecendo uma enchente, uma corredeira, e nessa corredeira tinha uma pessoa indo embora na corredeira. O filhote de elefante, que é pequeno, né? Perto de nós ele é grande, mas era pequeno, perto dos elefantes grandes, e ele entrou na enxurrada com toda a força que ele podia, mesmo indo pelo sentido da água, para barrar uma pessoa que ia embora. Então, ele chegou perto, ele foi rápido, aproveitou a correnteza, foi em direção a essa pessoa e se colocou na frente dessa pessoa para não deixar essa pessoa ir embora. E aí me veio uma frase na mente que é muito pesada, mas tem animais que parece que são melhores do que seres humanos, né? Se a gente for parar para ver. É uma coisa muito complicada isso, porque aí ele acaba de falar que Deus nos deu a força e a inteligência para que a gente possa fazer sempre escolhas corretas, escolhas boas, mas a gente ainda tem tanto problema para resolver, tanto erro, tanta dívida, né? Porque quando o animal ele vira espírito para ser humano, ele começa ali a jornada dele de escolhas e de erros, né? Enquanto ele é animal, ele não tem isso, né? Os animais, eles não têm responsabilidades. Eles têm instinto de sobrevivência e necessidade de vivência ali, do que eles precisam dentro da espécie deles. E aí, quando você vira ser humano, quando você vira espírito, com raciocínio contínuo, que você precisa pensar para tomar suas decisões, aí é que o negócio começa a ficar, meu Deus, o que eu vou fazer? Acho que eu vou por esse caminho, aí você erra, aí você tropeça, aí você volta, você corrige. Então, os animais, eles têm uma coisa tão maravilhosa, você vê o divino neles tão facilmente, que eu fico impressionada, assim, e aí a gente, com a inteligência que a gente tem, o raciocínio que a gente tem, a gente ainda comete tantos erros, né? A gente ainda dá tanta mancada, e às vezes a gente é o próprio prejudicado. Nós mesmos nos prejudicamos sozinhos, às vezes a gente não precisa de ninguém para prejudicar a gente. Então, a doutrina, ela traz para nós essa possibilidade do conhecimento, essa oportunidade de acesso ao Evangelho de Jesus, porque se você for parar para pensar, não é difícil o que Jesus nos coloca para fazer, mas a gente vem carregado de tanta bagagem ruim do que já fizemos, os nossos erros, as nossas limitações, as nossas más tendências, que é uma luta interna muito grande, mas é uma luta diária, e falo para vocês, com Jesus é bem mais fácil, é bem mais leve, realmente fica muito mais leve, porque eles não vão carregar o seu fardo, mas você consegue ver a leveza, você consegue carregar uma coisa que seria pesada, sentindo que você está carregando uma coisa leve, porque você tem o consolo que realmente o Espiritismo traz para nós, um tanto acesso à verdade que Jesus queria que nós soubéssemos. Era isso que eu queria falar. Quer falar alguma coisa, Lu? Não, está completo. Então, bora lá. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade. Se a nossa vontade for de acordo com as leis de Deus, estaremos trilhando o caminho reto que leva a Deus e a nossa vontade será atendida. Então, a nossa vontade será a livre manifestação de Deus através de nós. Nossos pensamentos, palavras e ações devem estar de acordo com as leis de Deus. Assim na terra como no céu, assim no físico como na mente. A vontade de Deus é o progresso. O nosso destino é a felicidade. Podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento é a paciência. Na perturbação é a serenidade. Diante da maldade é o bem que auxilia sempre. No trabalho é o devotamento ao dever. Na amargura é a esperança. No erro é a corrigenda. Na queda é o reerguimento. Na luta é o valor moral. Na tentação é a resistência. À frente do ódio é o amor. Junto à discórdia é a harmonia. Então, se a gente for parar para pensar... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não, aqui não tem nada. Então deve ser algum microfone aberto. Então, quando a gente fala assim, seja feita a vontade de Deus, né, e que seja prevalecida a vontade dele, não a nossa, dentro da oração do Pai Nosso, a gente não se dá conta do quão a gente precisa aprender a lidar com essa questão da vontade de Deus, né? O quanto a gente precisa ser resiliente e resignado quanto à vontade dele. Porque muitas vezes, aliás, muitas vezes não, a maioria das vezes, nós queremos algo muito, né? A gente quer muito que algo aconteça. Mas às vezes a coisa não vai acontecer do jeito que a gente quer. Vai acontecer do jeito que Deus acha que é necessário para nós. Então, todos esses itens que ele fala, à frente do ódio é o amor, na frente do sofrimento é a paciência, todos os contrapontos que ele coloca é exatamente o que nós precisamos exercitar diante da dificuldade. Então, é fácil ter paciência diante do sofrimento? Claro que não. Mas é um exercício que você precisa ter. É uma coisa que a gente precisa ter em mente, é o seguinte: quando você está diante de uma situação difícil, se você pedir paciência para Deus, não vai virar uma varinha mágica e vai vir para você e vai virar paciente de uma hora para outra. Não. A paciência para nós vem através das provas, das dificuldades que passamos. Então, quando você pede paciência, você vai passar por situações que vão provar a sua paciência, para ver se você realmente está disposto a ter paciência. E se você for parar para pensar, o que você pede, paciência, é exercício seu. É tarefa sua exercitar a paciência. Não é Deus que vai vir e vai falar assim, você vai ser paciente a partir de agora, você vai ser amoroso, você vai amar todo mundo diante de todo mundo que te detesta. É você exercitar isso, através da doutrina de Jesus, através do evangelho, através de tudo que ele passou, sem ter um pingo de situação para ser resgatada, todo o sofrimento que ele passou. Qualquer filme de Jesus que vocês vejam, vocês vão ver o sofrimento desse homem que veio para nos ajudar, sabendo que ia passar por tudo isso. Então, ele não tinha nada para resgatar. Ele veio, se rebaixou de vibração para poder encarnar aqui conosco e nos ajudar. Nos ajudar o quê? Nos ajudar a progredir, a sermos moralmente melhores, a melhorar a cada dia, a evoluir o espírito. Então, é muito difícil às vezes, né? Eu tenho uma passagem que no meio dessa pandemia, a minha cunhada, ela tem asma, né? Ela tem uma asma muito forte. E aí ela pegou e falou que ela não estava bem e que ela ia fazer o teste do Covid. Meu marido ficou transtornado, porque ele ficou com medo, né? Da irmã estar com Covid e desenvolver uma forma grave, etc e tal, né? E ela não tinha vacina ainda. E ele fala para mim isso, e ele fala assim, nossa, diante de tudo que a gente aprendeu e aprende, como foi difícil eu pedir para Deus cuidar dela e que fosse feita a vontade dele.
A minha vontade era de falar assim, pai, faça a minha vontade, não deixa ela ficar doente, não deixa ela ficar mal. E isso ele fala isso com lágrima no olho, eu lembro, fico emocionada, porque como é difícil, né? Como a gente é apegado, como a gente cria laços e a gente não quer se desapegar. E ele fala isso, e eu quis passar para vocês isso com relação a essa frase, porque é difícil. Ai, pai, que seja feita a tua vontade, mas no fundo a gente quer, ai, meu Deus, podia ser feita a minha vontade. É isso que ele falava. Olha, pai, seja feita a tua vontade, mas olha que vontade de pedir que a minha vontade seja feita. E graças a Deus ela não estava com Covid. Mas a tensão, né? A tensão que fica, a preocupação toma a gente, né? Toma o nosso coração. Então, é difícil, mas a doutrina vem consolar que quando acontece alguma coisa triste na sua vida, e você fala, foi a vontade dele, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nós precisamos. Mesmo que a gente pare e fale assim, será, meu Deus, mas a gente não sabe de nada. A gente só sabe que a gente precisa evoluir e que a gente tem o caminho para isso, seguir as leis que Deus colocou para nós, lei do amor, lei da caridade, do trabalho, da humildade. É difícil, mas é um exercício diário que a gente tem que pegar o evangelho como nosso consolador realmente. Quer falar alguma coisa, Lu? Não, só quero falar que vocês fiquem abertos para colocar algumas coisas que vocês queiram, viu? Não tem pergunta, não é uma aula normal, né? Vai aparecer aquele bonequinho perguntando com a dúvida, não vai ter. Mas vocês podem, assim como a Ju colocou relatos da vida pessoal, vocês também podem participar, fiquem à vontade, viu, gente? Isso aí. Vamos lá, então. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Precisamos do pão material e do espiritual. Pedir alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas também o alimento espiritual que necessitamos para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Pedir coragem, força, prudência, previdência e a moderação a fim de não perdermos o fruto do nosso trabalho. Pedir para que nossas necessidades materiais e espirituais possam ser satisfeitas, para que nosso desenvolvimento se faça com equilíbrio, segurança e prazer. Então, rapidamente aqui nessa passagem, o equilíbrio, né, gente? A gente precisa se alimentar, estamos aqui encarnados, somos de carne e osso, precisamos do alimento do corpo, porque senão a gente não para de pé. Mas a gente não pode esquecer do alimento espiritual, o pão espiritual, que é tudo que Jesus trouxe para nós, que é o que nos alimenta, que é o que nos preenche espiritualmente. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Não só comer o pão material e esquecer do espiritual, e nem só espiritual e esquecer do material, porque a gente precisa se alimentar para se manter equilibrado também, até pelas nossas funcionalidades orgânicas, né? Precisamos fazer o corpo funcionar, e isso precisa de alimento, de água, de todo tipo de necessidade, de todo tipo de alimento que a gente precisar para o nosso corpo. Às vezes a gente precisa de vitamina, suplementos, etc. e tal. Então a gente precisa equilibrar essas duas coisas. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Com que direito pedimos perdão e não perdoamos? Cada uma das nossas infrações às leis divinas é uma ofensa que fazemos a Deus. Caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. A quem substitua o tempo do verbo? Perdoai as nossas dívidas quando perdoarmos os nossos devedores. Num reconhecimento honesto da dificuldade em perdoar. Jesus, sabendo da nossa inferioridade espiritual, colocou o verbo no presente, justamente para que, ao repeti-la, nos conscientizemos da importância e da necessidade do perdão. Então, é outro exercício, né, o perdão. Então, é justamente
o exercício dessa frase, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é justamente o presente. Como quem diz assim, olha, Pai, nós estamos perdoando, perdoa a gente aí, né? Só que será que nós estamos perdoando? Né? Será que a gente está levando a sério essa frase do Pai Nosso que a gente sempre fala? Vamos refletir sobre isso, né? A caridade, ela não é só dar um prato de comida. A caridade é você deixar para lá certas coisas que não vão adiantar nada você rebater e que não vai acrescentar em nada para você. Muito pelo contrário, só vai te prejudicar, né? Então, é fácil falar? É fácil falar. É fácil perdoar? Não, para algumas pessoas sim, né? Tem algumas pessoas que têm mais facilidade de perdoar. Outras não. Outras ficam naquela mágoa, naquele rancor, naquele sentimento de, fez isso para mim e tal. Então, a gente precisa trabalhar isso. É outro exercício constante. Nessa hora, o lance do perdoar é aquele lance da gente não se colocar como vítima, né? Porque a partir do momento que eu estou passando por uma situação, eu sou vítima? Não, eu devo ter aprontado aqui, hoje ou ontem, né? E tô colhendo o que eu plantei, né? Então, a partir do momento que eu consigo enxergar que eu não sou vítima, eu acho que a visão do perdoar fica melhor, né? Então, porque eu não sou vítima, eu estou passando porque eu preciso passar por esse processo. Então, se eu não estou passando de graça, se eu não sou vítima, eu preciso perdoar essa situação que está acontecendo para eu conseguir que esses outros espíritos ou essas outras pessoas que hoje foram vítimas minhas, né, que eu fiz mal, elas consigam me perdoar também, né? Então, o importante é a gente não se sentir vítima, que aí a gente consegue ter um outro olhar da situação, e aí sabendo que aquele que tá fazendo a suposta situação que está me afetando, ele precisa tanto quanto eu, né, do perdão. Então, eu preciso perdoar e eu preciso do perdão também. Exatamente. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos ver o final do Pai Nosso. Pedimos forças para resistir às más sugestões que tentam nos desviar do caminho do bem. Para não cairmos em tentações, é indispensável que saibamos procurar o bem. Nesta frase, reconhecemos nossa fragilidade, nosso orgulho, nosso egoísmo. E pedimos, então, o fortalecimento da nossa vontade em resistir ao que nos atrai. O mal desaparece ante a ação do bem. Então, o quanto, né, na outra passagem falava sobre isso. Jesus sabe da nossa inferioridade, sabe que a gente ainda erra demais, que a gente ainda cai muito em tentação. Então, a gente precisa, a prece em si, ela já nos fortalece, né? Mas é aquela história, a gente precisa pedir aquilo que a gente realmente quer. A gente quer que não deixe a gente cair em tentação, então a gente tem que pedir para Jesus nos ajudar a nos vigiar, para que a gente não caia na tentação, para que a gente não sucumba ao mal. Então, é uma coisa muito forte e que a gente precisa ter em mente, né? Precisa ter no coração. O que eu quero com essa prece? Eu quero que me ajude a me livrar disso, quero que me ajude a não deixar cair, então eu vou pedir com fervor, eu vou pedir com sentimento, porque eu não quero mais isso na minha vida. Então, o final do Pai Nosso é justamente com relação a isso. A gente reconhece, nessa frase, a gente tem a humildade de reconhecer todas as nossas fraquezas diante do Pai, diante de Deus, diante de Jesus, e fala, olha, eu sou pequeno, Pai, eu sou um grão de areia, me ajuda porque eu não consigo sozinho. É isso que quer dizer essa frase. Lu, é contigo. Posso falar alguma coisinha, hein? Pode. Então, eu sempre... Até interessante aquelas outras versões do Pai Nosso, que às vezes essa frase não está tão direta, né? É uma visão diferente, talvez. Porque eu fico pensando essa questão de tentações e livrar do mal, eu acho que seria justamente ao contrário, porque a gente precisa passar por experiências para a gente superar, né?
você vive num castelo, né, sem passar por nada, que nem gente que nunca teve nenhum tipo de interação, né, você vive uma vida artificial. Eu vejo que quanto mais interações você tiver, mais, entre aspas, tentações, aí sim você vai pôr à prova se sua fé, se seu pensamento está correto ou não, né? Essa frase, assim, do jeito que escreve, dá assim, não quero ser tentado por nada porque eu tenho medo de falhar até, né? Eu penso até o contrário, né? Puxa, quanto mais você pega na enxada, mais sua mão fica calejada, aí você, né, tá mais preparado para a vida, né? Talvez não só uma vida, mas centenas ou milhares de vidas, aí sim, depois você pode dizer, olha, agora sim, eu passei, estou preparado e superei, né? Eu tenho mais essa visão de superação do que essa visão de, não chega perto que eu não estou preparado, né? Você tem que pôr à prova você, né? Quer dizer, é a visão que eu tenho quando eu escuto essa frase, né? Eu acho assim, ó, vamos dar um exemplo, tá? Para ficar mais didático o negócio dessa frase, que me veio agora. Eu entendo essa frase no sentido assim, ó, vamos supor que uma pessoa, ela tem um orgulho muito exacerbado, tá? Uma pessoa muito orgulhosa. Orgulho no sentido assim, como é que eu vou explicar? Algumas pessoas têm o orgulho que não se enverga diante das situações porque acha que não pode passar por aquilo. Então, por exemplo, nossa, você tá me ofendendo, você fez isso, você me ofendeu de alguma forma. E aí tem diversas formas de personalidade, mas vamos supor que seja uma pessoa orgulhosa que se ire com facilidade, tá? E é o orgulho que causa isso. Qual é o pedido dessa pessoa com relação a essa frase? Porque se ela passar diversas vezes por essa situação e ela se irá todas as vezes, ela vai afastar pessoas, vai prejudicar o seu corpo físico até por conta da ira, por conta do sentimento de raiva, e ela vai ficar socialmente prejudicada com relação a essa questão. E ela vai se afastar e ela vai sofrer com isso. Se eu peço para Deus me livrar do mal, não é do mal de não acontecer a ofensa, mas eu não cair na tentação de revidar. Entende? Então, assim, olha, me livra do mal, porque não me deixa cair em tentação, me livra do mal. Eu estou dizendo assim, olha, Pai, eu ainda sou pequeno, eu ainda estou em progresso, ainda estou em processo de evolução. Não me deixe me irar por pouca coisa. Não me deixe cair na tentação de revidar, de me vingar, ou de explodir com essa pessoa. Ou com quantas pessoas eu tiver na minha vida que tiver que enfrentar isso. Porque você vai passar por isso. Só que no momento que você pede força para você não fazer aquilo, você está falando para se livrar do seu próprio mal. Entende? Você está pedindo para se livrar do seu próprio mal que está prejudicando a si mesmo. E não do mal que vem de fora. Porque o mal que vem de fora é problema do outro. Eu estou pedindo para me afastar do mal que eu possa causar por mim mesmo. É isso, né, Lu? Você entende assim também? Eu entendo assim também. É exatamente isso, né? Porque a compreensão ela não pode ser assim ao pé da letra, né? Com toda a reflexão que foi feita, né? É sempre quando a gente fala assim, livrai-me do mal, às vezes você fala assim, é o mal do bandido, é o mal de uma outra situação, de um roubo. Isso também a gente pode pedir, porque aí a gente se aproxima o nosso anjo guardião para ele nos ajudar. Também está incluído aí. Mas livrai-me do mal que eu mesmo posso fazer por mim mesmo, né? Do mal que eu mesmo posso fazer. Porque eu vou ter que passar por essas situações, sim, eu vou ter que passar. Sim. Mas me ajuda a conseguir passar por eles, né? Eu sei que eu vou ter que passar, mas me ajuda a eu conseguir passar por eles, porque as provas e as expiações eu vou ter que passar. Mas, às vezes, numa outra encarnação, que você já passou por aquela prova, já superou aquela expiação, vai se apresentar novamente. E aí, será que eu vou manter aquela lembrança, aquela situação dentro do meu espírito, para eu não cair de novo? Né? Então, como é uma oração
diária, é um pedido que você faz, olha, me deixa sempre consciente das minhas ações para eu não cair de novo, né? Então, seria essa compreensão também, que eu também faço. Vamos, então, agora refletindo um pouquinho, já na reta final. Se em minha vida não agir como filho de Deus, fechando meu coração para o amor, será inútil dizer, Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Então, são as pessoas materialistas. Se penso ser cristão por medo, Deus vai me castigar, superstição, comodismo, será inútil dizer, santificado seja o vosso nome. Então, eu estou santificando por uma questão de medo, por uma questão de eu vou rezar para poder me dar bem no futuro. Será que é isso? Se acho tão sedutora a vida aqui, cheio de supérfluos e futilidades, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino. Então, se eu quero entrar no reino de Deus, se eu quero participar do plano maior, do mundo, do planeta, eu conseguir ir para um planeta mais regenerado, e eu tenho tanto interesse nas coisas materiais, então eu não quero ir para o reino de Deus. Se, no fundo, o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Na verdade, eu quero que seja feita a minha vontade, independente do outro, independente do meu futuro. Então, será que na hora da oração eu estou entendendo que o importante é a vontade de Deus, porque Ele sabe que é o que é melhor para mim? Se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, Pai nosso de cada dia, nos dai hoje. Nos dai. Então, é um conjunto. Dai a todos nós. Então, compartilhemos as nossas riquezas, no sentido de que eu posso compartilhar isso, eu posso compartilhar bens materiais, eu posso compartilhar a minha atenção. O que eu posso fazer em benefício ao outro? Se não importa em ferir, magoar e oprimir, nem com injustiças para com os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, muitas pessoas que falam, em nome de Deus, graças a Deus, a pessoa, na verdade, ela não vivencia isso. Na primeira oportunidade, ela vai te ferir, vai te magoar, vai passar por cima de você, e aí, na verdade, ela só faz a oração, mas ela não exemplifica essa oração, ela não vivencia. Se escolho o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Cristo, será inútil dizer, e não nos deixeis cair em tentação. É a porta estreita e a porta larga. Então, qual é o caminho que eu quero seguir na minha caminhada? É o caminho mais difícil, é o caminho do meu burilamento íntimo, da minha transformação? Se procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido me seduz, será inútil dizer, livrai-me do mal. Então, livrai-me daquela procura que, às vezes, instintivamente eu ainda faço. Né? Então, o que eu estou querendo nessa caminhada, nessa grande oportunidade da encarnação? Se sabendo que, mesmo assim, continuo me omitindo e não faço para me modificar, será inútil dizer que assim seja. Então, o que eu estou fazendo hoje para me transformar numa pessoa melhor? Para mim mesmo, porque isso reflete nos outros, a partir da minha transformação. E aí vem a resposta de Deus a esse Pai Nosso, a essas orações. E aí ele nos diz, Filho meu que estás na terra, desorientado, preocupado, triste e angustiado, eu conheço perfeitamente o seu nome
e o pronuncio abençoando-te, porque te amo. Não estás sozinho, porque habito em ti. Desejo sempre que faças a minha vontade, porque minha vontade é que sejas feliz. Deveis saber que contas sempre comigo, porque nunca te abandonarei, e que terás o pão para hoje. Não te preocupes, só te peço que compartilhe com seus irmãos. Deves saber que sempre perdoo as suas ofensas do presente e do passado. Antes, inclusive, que as cometam. Por isso te peço que faças o mesmo com os que te ofendem, com aqueles que te são devedores há tempo. Desejo que nunca caias em tentação. Por isso, segure bem forte a minha mão. E sempre confie em mim, que eu te libertarei do mal. E lembra-te, eu te amarei sempre, porque sou teu Pai. Que minha bênção fique contigo, e que meu eterno amor e paz te cubram sempre. Porque eu sou o amor e a paz. Antes da gente finalizar, eu vou colocar aqui, se der tudo certo. Opa, peraí. Estão ouvindo? Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará Luzia, sofrer. pra mim tá sem som. Pra mim tá sem som. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim. Eu vos sair de todos os teus tormentos. E ainda se vier
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, Mas Deus te quer, mas Deus te quer sorrindo, sorrindo. Conseguiu ouvir, Rosa? Metade. Depois eu assisto de novo para ouvir o resto. Mas vocês ouviram, né? A Deu música é linda. Linda. Tem o link depois no grupo, Luzia. da roupa nova? Isso. Joga Depois no dessa Google que ela música- aparece. Noite Depois dessa traiçoeira. música, eu só tenho uma coisa para dizer: o choro é livre, tá? Não vou chorar. Não vou chorar, já chorei Igor. muito. Tem outra Sim, eu música. chorei. Eu Até vou fechei a chorar, câmera. desculpa que eu vou chorar. Eu roupa nova também. É emocionante É, demais. Eu acho que Ai, essa não chora, música gente. dava um complemento da mensagem, da resposta de Deus, né? Então, E vocês Tava- fazendo isso com a Linda. gente na última aula. Ai, gente. Senão não tem graça, Rosa. Duas danadinhas. Agora é só o pão de mel da Margarete para a gente enviar esse choro aí. Marcelo, boa. Então, gente, na Margarete, verdade, era você essa pode mensagem fazer que a isso. gente Nós queria temos passar no final. Era uma aula que não tinha, era tema livre, e aí eu e a Ju achamos que passar essa interpretação um pouco mais profunda do Pai Nosso iria ajudar todos nós, né? Que a gente sabe, mas a gente esquece, né? É Então é bom a verdade. gente lembrar sempre de como funciona, né? De como a gente tem. Bela reflexão. Escolheram bem, a gente vai chorar toda vez que Com eu digo por mim. Você chora Mas nessa? Deus quer que a gente fique então. sorrindo, Mônica. Exato, Marcela, é isso mesmo, né? Não entendeu É nada. isso aí. Não, gente. Mas, eu ó, já choro. esse choro, eu acho que esse choro é de alegria, de gratidão, Com certeza, muita gratidão. de felicidade, da oportunidade de estarmos Sim. aqui, sabe? Então, Com não é um choro de certeza. tristeza, é um choro de emoção gostosa. Sim. Ah, sim, com certeza. É muito, vai ser marcante, né? Quando fizer oração, ou quando me lembrar de algo relacionado à aula, né, Fundão? A gente vai ficar assim. Mas para mim foi um ano surpreendente, né? Eu estava em uma outra turma, já vou iniciar falando, porque eu vou chorar de todo jeito. O ano passado foi muito difícil para mim, né? Eu perdi muita gente do ramo de hotelaria, que eu trabalhei em hotelaria, minha família toda é de hotelaria, eu perdi 20 amigos com Covid, e foi muito difícil. Se não fosse o espiritismo, através do ID, né? Eu não teria suportado. Foi muito complicado. E esse ano foi um ano especial, porque eu estava em outra turma, e quintas-feiras, mas eu não tinha essa interação toda que tenho aqui, como vocês, que sempre deixaram a gente à vontade, né? A Ju também, depois a Pri, inicialmente, e lá não tinha tudo isso. Quando eu tive que me mudar de turma, eu fiquei muito assim, ai meu Deus, e agora, né? Como é que vai ser? E a Margarete, que já tinha estado com a gente na outra turma, falou, meu, você vai adorar, a gente vai ser muito bem-vinda, tal. Então,
Eu só tenho a agradecer a cada um por ter me acolhido, a você, Luzia, sempre tão gentil, sempre tão solícita, a Ju também, e a cada um de vocês, porque para mim foi muito importante esse amparo todo. As perdas vieram, né? Infelizmente aconteceram, mas foi um ano repleto de descobertas, coisas que aconteceram que eu não esperava, e vai ser um ano de muitos desafios, o próximo ano também, mas sigo aqui com vocês. Também. Com toda certeza, online. Eu até gostaria, a Mônica até começou já facilitando a minha... É porque senão depois eu choro mesmo. Eu até gostaria que vocês dessem um feedback, não na questão do meu trabalho, nem do trabalho da Ju, porque vocês já fizeram essa avaliação, mas, na verdade, o que a doutrina trouxe de complemento para vocês, né? Se fez o curso, né? Então, vocês já tinham o ID, aí foi o básico, que era um formato diferente, com os livros, com as provas, tal. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, assim, do que teve, assim, do que a doutrina, né? Porque a Mônica já falou, então, mais ou menos... A diferença, né? Sim. Do que vocês estavam esperando no começo do ano e que realmente ficou devendo, ou que realmente acrescentou, né? Então, o que vocês puderem falar, e a gente gostaria de poder compartilhar. Posso falar? Pode, Maria Cristina, pode falar. Então, eu já falei uma vez para vocês, e vou falar de novo. Eu já lia o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu faço meu Evangelho no lar, mas eu não tinha compreensão daquilo que vocês ensinaram, né? Vocês explicaram, e eu leio com outros olhos o Evangelho agora. Agradeço imensamente. Que agradecemos, então, essa oportunidade, que para nós também, para mim e para a Ju, cada vez que a gente prepara uma aula, a gente estuda, aprende mais. A gente vê de uma maneira diferente de como nós vimos como aluno. Então, eu vou até falar a minha impressão desse ano. Para mim foi muito bom, principalmente pela oportunidade de eu me aprofundar na doutrina, de eu me aprofundar no estudo. Sim. E eu sempre fui educadora, eu sempre dei aula para criança, né? Então, trabalhar com adulto, para mim, foi muita novidade. E o ano passado foi o primeiro ano. Ai, gente, eu gostei dessa brincadeira. Continua. Eu me sinto muito à vontade. Eu não sei até se é à vontade demais, mas eu me sinto muito... Perfeito, eu me sinto muito bem legal. Nessa dinâmica, né? Eu acho que eu também fui muito feliz nesse nosso reencontro, porque eu acho que a gente já se encontrou em outros momentos. A gente se reencontrou e, para mim, foi muito grato, tanto no ID do ano passado, como no ID desse ano, como no básico. Foi uma alegria muito grande conhecer cada um de vocês, cada coisa com que vocês, as dúvidas de vocês nos faziam crescer na nossa compreensão, no nosso estudo, experiências de vida também. Eu acho que eu sou muito grata ao GEMB por ter me dado essa possibilidade, essa confiança, né? Que eles acabam dando uma confiança, uma responsabilidade, a gente tem que segurar com força, né? E a cada um de vocês, né? Por esse compartilhamento, né? De experiência de vida, de ensinamento, que estamos todos aqui ensinando e aprendendo, né? Isso é muito importante que a gente tenha essa noção. Vocês nos ensinam, a gente ensina, a gente aprende igualmente, né? Pronto, já passei minha bola, agora já falei, estou aliviada. Ai, Soninha, depois eu falo. Posso falar? Pode falar. Eu estou na linha de Umbanda há 30 anos, né? Eu frequento um centro com o meu pessoal. E o ano passado, por conta da pandemia, nós resolvemos vir para o interior, né? Então, eu deixei os meus amigos e acabei... Deixei não, né? Não estou frequentando como eu frequentava, porque agora eu estou no interior. Mas, assim, eu já vinha procurando algum lugar para fazer curso, tudo que eu
estava super interessada e queria fazer e tal, e aí achei o Gembe e comecei o ano passado, e foi assim muito, muito, muito importante por conta também da pandemia, porque foi uma coisa que me ajudou demais, porque a gente não podia se encontrar com as pessoas, não podia, né, abraçar, não podia ver família, não podia ver ninguém. Então, assim, foi muito importante, está sendo muito importante, eu quero ir até o final, com certeza eu quero ir até o final. E também perdi muitas pessoas, inclusive do centro, então foi difícil para a gente, muito difícil. Mas agradeço demais vocês foram muito importantes. Muito obrigada a todos. Olha, eu só quero agradecer a acolhida de todos, porque eu peguei o bonde andando e consegui um lugarzinho. Muito bem-vinda. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui também, como a Luzia falou, ensinando e aprendendo muito. Né, essa oportunidade de compartilhar, a gente ganha novos amigos, ganha novas pessoas na nossa vida. Cada um de nós temos, com certeza, uma história que, em conjunto, estamos aqui nos ajudando de alguma forma, né, porque realmente o Espiritismo consola demais a nossa vida, as nossas dores, acalma todas elas. E eu só tenho gratidão, realmente, gratidão pela acolhida, pela recepção de vocês, pela oportunidade de trabalhar com a Lu, que já trabalhamos junta, e que eu fiquei muito feliz quando me colocaram junto com ela. E é isso. Eu acho que oportunidades a gente tem que aproveitar de aprender, de passar para frente, principalmente aquilo que a gente aprende, sabe, gente? O conhecimento ele tem que ser compartilhado, ele não pode ficar com a gente no egoísmo de que é só nosso. A gente precisa compartilhar para a gente ajudar outras pessoas. Então, eu fiquei muito feliz com isso e agradecer e bola para frente e que vocês continuem, que a gente está disponível e a Luz, se precisarem de alguma coisa, de algum auxílio, a gente está disponível. E não deixa a peteca cair, não. Vamos para frente, vamos terminar esses anos aí de curso, depois vocês fazem. Com certeza. Quem vai ser o próximo aí? Mais alguém? Falar. Rosa, então. Vai lá, Rosa. Eu acho que assim, eu não fiz o ID. O ano passado, a Milena até tinha comentado do centro para eu fazer online e tudo mais, mas não era o meu momento, provavelmente, porque eu não fiz a inscrição. Então, eu fiz no final do ano, para esse ano, né? Então, eu já comecei pelo básico mesmo. Eu já tinha feito esses cursos todos há muito tempo atrás. Eu estava já no segundo ano do curso de médiuns, mas aí, como fui fazer pós-graduação, eu não estava conseguindo conciliar, porque era presencial e não dava certo. Não batia o horário por conta da pós-graduação, né? E aí eu terminei parando e não voltei, mas eu sempre senti falta de voltar. Fiz muitos cursos em muitas áreas, sou muito curiosa, mas esse ano foi especial. Né? Eu acho que a gente teve o privilégio de ter a Luzia, que é uma pessoa iluminada, para nos coordenar aqui, a Priscila, né, que começou o grupo, e a gente assustou quando saiu, mas recebemos um outro presente, que foi a Ju. Né? E, Ju, você veio enriquecer muito o grupo, sabe? Eu acho que você veio somar muito. É um grupo muito especial. Essas pessoinhas aqui, embora a gente não se conheça pessoalmente, mas a sensação é que a gente já está junto há muito mais tempo do que um ano, né? E vamos continuar muito mais. E eu acho que, assim, para mim foi um presente. Eu falo que o meu presente de 2021 foi o curso básico. Né? Que foi um curso onde eu, na realidade, redescobri, né, o kardecismo e de uma forma muito mais bonita. E, embora eu já tenha feito esse curso, eu acho que assim,
é muito diferente. E eu estou muito, muito feliz com o resultado do curso, com a vontade que deu de, sabe, de conhecer, de estar buscando mais e mais e mais, como a Cristina, as curiosas que já foram pegar outro livro para já estar lendo, e já estou no fim do outro livro. Quer dizer, sabe, assim, vocês terminaram voltando uma coisa que eu tinha e que estava adormecida, e que eu só posso ser grata a cada um de vocês por 2021, que foi maravilhoso. Nossa, isso que você falou, Rosa, eu tenho certeza que para mim e para a Juliana foi essa semente, né? Na verdade, esse início é a semente, né? É a semente da vontade de conhecer mais, porque tem muito mais para conhecer, né? Então, se a gente conseguiu jogar essa semente e está florindo em vocês, isso para nós já... Juliana, nós fizemos nossa tarefa, Juliana. Nossa, eu diria que vocês fizeram a tarefa de vocês com muito louvor, viu? Foram aprovadas, viu? Foram aprovadas. Foi. Porque você sabe, o Costa, uma vez ele falou lá atrás que nós, educadores, somos os apóstolos de Jesus. Nós somos, temos a responsabilidade. E quando ele falou isso, nossa, me deu uma chacoalhada. Eu falei, que é isso? Eu não quero não, a responsabilidade, estou caindo fora. Ou seja, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Não sem só dúvida. Não chegar e falar besteira aqui, que a gente tem um cuidado muito grande, a gente faz um estudo, tal, quando a gente vai dar alguma opinião pessoal, é uma coisa baseada, sabe? É muito difícil para você falar as coisas que estão realmente dentro da doutrina, né? Para você não dar uma opinião pessoal que está desviando, né? Então, isso é a nossa preocupação maior. Então, se essa semente já foi jogada, para nós já é um caminho maravilhoso, né? É mais do que isso, Luzia, é muito mais do que isso, porque, na realidade, eu tenho 34 anos de educação, né? Sempre trabalhei com educação em escola, e eu acho que, assim, vocês têm o dom, se é que a gente vai chamar um dom, né? Essa doação, essa forma de dar aula, essa forma de nos ensinar. Porque a gente também sabe de outros grupos, embora eu não esteja em outros grupos, mas tenho amigas que estão no GEMB e que estão em outras turmas. Teve uma que saiu de uma turma porque assim era muito complicado, porque ninguém podia falar nada, uma coisa assim super ditatorial, né? Uma pressão muito grande que fazia com que todo mundo ficasse super ansioso. Ao invés de ser uma coisa de despertar a vontade de você ir em busca de alguma coisa, são pessoas que conseguem fazer com que você perca o interesse, porque a pressão é tão grande que você termina falando, o que eu estou fazendo aqui? É uma coisa que eu estou fazendo por opção, que eu quero aprender, eu quero melhorar, mas por que dessa forma, né? Por que desse jeito? Pode ser mais suave, pode ser de uma forma mais gostosa. E eu acho que vocês conseguiram foi isso, sabe? É passar o que vocês tinham que passar, fazer essa função, né? Ter essa função de apóstolos mesmo, mas de passar com suavidade, com amor, sabe? E isso ficou muito claro em cada aula de vocês. Chega, falei demais. Então, quem mais? Marisa, Margarete, Sueli, Rafa, William. O Marcelo também falou. A Marisa. Vai, Marisa. Então, eu já tinha começado a falar alguma coisa antes do começo da aula, né? Eu falei que eu fiz, assim, aquele curso do Rato Mo Arcanjo, e foi onde eu me apaixonei, fiz o ID, e esse ano, para mim, foi maravilhoso. Eu tive a sorte de ter 2 professoras dedicadas, carinhosas, que deram para mim, eu acho que para todo o grupo, uma suavidade tão grande a cada aula, a apresentação da aula com tanto carinho, com tanta clareza, incentivando a gente para a aula seguinte. Então, eu ficava assim a semana esperando, terça-feira. Fiz de tudo para nem faltar,
porque começou a se tornar muito importante para mim. A cada aula eu sentia a importância da próxima aula, né? Em todo o conteúdo que foi falado durante o ano, sempre chegando direto ao coração. A descoberta da doutrina que chega no coração da gente e que aproxima a todos. Eu quero muito continuar, espero que a gente fique no mesmo grupo e que seja agregado mais amigos nesse grupo para o próximo ano, e que a gente, eu não sei se vocês fazem sorteio, mas tomara que a Luzia e a Ju voltem a ser nossas professoras. É sorteio. Gente, vamos fazer uma corrente de pensamento positivo, que, olha, vai dar certo, gente, vamos aí, muita vibração positiva. Gente, eu só tenho a agradecer a esse grupo, que sempre incentiva a gente, né, ao estudo, que para mim foi maravilhoso. Eu achava que eu não dava conta de fazer questionário, muito menos leitura, muito menos tirar nota boa em prova, e eu estou até surpresa. E pelo conhecimento da doutrina, esse livro dos Espíritos é maravilhoso, gente. Eu estou descobrindo, agradecendo a vocês pela iniciativa de começar, né, o livro, que tem muito mais coisas para a gente ver, mas a descoberta desse livro foi muito importante para mim. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e até pelo entendimento dessa pandemia que nós estamos passando, que está sendo tão difícil para todos nós, né? E que, na realidade, deu uma nova visão. Foram vocês, Luzia e Ju, que deram uma nova visão para a gente desse entendimento. Eu agradeço demais, sou muito grata. Eu não tenho nem mais palavras, porque eu vou chorar. Gente, eu queria pedir licença, Lu, porque eu vou precisar sair, porque eu tenho um exame para fazer e eu preciso sair daqui a pouco. Então, eu só queria deixar o meu beijo, o meu carinho com vocês e minha gratidão para sempre. Tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Bom Natal, bom Ano Novo. Para vocês também, beijo. Pô, agora que eu elogiar ela, ela vai embora. Não, mas tá gravando, ela vai ver. Tá gravando. Não, ela ficou até chateada, mas ela tinha que fazer esse exame, eu acho que agora no final do ano, fica todo mundo muito corrido, e a médica pediu, ela falou assim, não, mas fica de boa, a gente vai conseguir terminar antes a aula, né? Então, ela não tá saindo feliz, não. Mas era necessário ela fazer. Você esqueceu que aqui todo mundo fala demais, Luzia? Os meninos estão quietinhos, né, Rafael? Os meninos estão As mulheres estão falando aí, né? Pode deixar, Marcelo, que nós continuamos, sem problema, viu? Então vai aí, Marcelo, fala você agora. Fala, Marcelo. Viu? Vai, fundão. É nós, né? Então, desde o ID, né? Quando o pessoal falou na primeira aula, se não me engano, falou assim, por que você está fazendo, né? Aí eu fiz uma comparação que eu sempre penso muito nisso. Porque eu sempre gostei de ler, né? O Evangelho, eu já tinha lido algumas coisas, tal. E eu fiz a comparação da seguinte maneira, é como você, no caso nós, né? Um grupo vai viajar para um país que você já viu assim em algum lugar, em livros, mas você nunca foi, né? Aí você começa, a primeira vez que você vai, você está sem guia nenhum. Então você fica olhando, tá? Olha, que prédios bonitos, você vai em um lugar ou outro, né? E aí você volta, que foi o meu caso, né? Eu lia bastante coisa, mas eu não tinha essa profundidade, né? E agora eu estou fazendo a mesma viagem com vocês, só com guias, que são os professores, né? São os mentores, são os mestres, né? E aí eles mostram, olha, não é só esse prédio tem uma história, né? Você tem esse jardim florido também. Então você começa a ver, não é a parte só estética, tem a parte que tem todo o amor por trás, tem toda a parte, né, emocional também, né? Que seria o conhecimento, né? Quer dizer, não é só o conhecimento em si para você ficar sabendo das coisas, mas para você realmente entender e mudar a sua vida, né?
Você não vai usar esse conhecimento. Eu li um livro. Tá bom, e aí? O que isso te agregou, né? Não é só o conhecimento em quantidade de livros que você leu ou quantidade de informação que você tem, mas o que isso te mudou, né? Então, essa visão que, para mim, está sendo muito importante, né? Cada dia eu fico pensando, puxa, mas esse conhecimento é muito bonito, vamos tentar aplicar isso, né? Então, para mim, essa é a melhor parte, né? Você conhecer um local, mas agora você está guiado, né? Antes você estava disperso, você ia indo, às vezes você não via nada, né? Nem nos lugares escuros, né? Tem um objetivo estar nesses lugares escuros também. Olha, é por causa disso, né? Então, sempre bom ter um mestre na frente para nos guiar. Obrigado. Esse mestre é sempre Jesus, né? Que a gente só sim, fala mas o que ele escreveu, né? Vocês são os representantes locais. Os ditaram lá para o Kardec. Eu não estou falando nada por minha conta, né? Tudo fala manjada já, né? Mas se não fosse você, a gente não saberia. Vocês estão traduzindo para a nossa linguagem, né? Sim, mas essa analogia do guia é bem legal mesmo, né? É o que o centro faz, né? O centro sempre nos auxilia, né? Mesmo que a gente tenha procurado essas informações antes, a orientação do caminho é sempre através do centro, né? Que dá a orientação. Legal, obrigada. Vamos lá, agora temos a Sueli e o Rafa. Rafa tirou o microfone, acho que é ele. Estão me escutando? Estamos sim, Rafa. Sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu tenho que agradecer, né, a todos vocês, ao Eugênio, pela estrutura, como foi dado o treinamento, como foi passado para a gente, né? Tudo foi muito gratificante, né? Vocês estão ouvindo bem o Rafa? Eu acho que um pouquinho mais alto. Meio abafado. Tá meio longe. E assim, o intuito de estudar, né, de aprofundar na doutrina foi bastante sobre conhecimento, né, de conhecer a si mesmo, de conhecer família eu até vim para fazer esse treinamento com vocês, né, através de milagre, né? Só que acaba que você descobre que o milagre está dentro de você mesmo, né? Você tem que ser o autor de sua própria história, né? E, assim, dia após dia se encontrando, dia após dia você estudando, você aprofundando nos estudos, tanto da doutrina quanto de outros estudos psicológicos também, acaba que você proporciona uma melhoria, né? Então, assim, só tenho que agradecer vocês por ter aberto a porta, ter ajudado a iniciar esse processo. Vejo hoje que não tem outro, ao meu ponto de vista, outro caminho a ser seguido, né? E vou continuar com vocês para os próximos dias, para os próximos anos. Deus quiser. É isso aí. Obrigada. Vamos ver, Sueli? Oi, pessoal. Oi. Bem, eu comecei esse curso. Eu comecei o curso ano passado com um grande desafio, porque eu sou simpatizante da doutrina há muitos anos. Inclusive, quando eu comecei lá atrás, uma das minhas professoras foi a Marinês, eu conheço Costa, eu sempre me simpatizei muito com a Casa Manuel Bento, mas eu tinha um problema que era a inconstância. Então, uma hora surgia um problema com o filho, outra hora de trabalho, e eu nunca consegui levar adiante. Então, esse é o meu desafio, dessa vez, de concluir. Eu acho que no total são 8 anos, né? E se Deus me der força, eu peço que Ele me ajude muito a concluir os meus estudos, porque acho importante. Você ter fé é o mais importante, mas uma fé, como diz, raciocinada, baseada naquilo que foram os ensinamentos de Jesus, que foram
os ensinamentos de Kardec e de todos, né, os precursores da doutrina, eu acho importante. Então, eu peço, assim, que me ajude. Esse ano foi especial, porque eu me simpatizei muito com as professoras, eu gostei muito da maneira como nos trata, como entende as nossas dificuldades e nos conduz por um caminho de luz, porque eu acho que o conhecimento é luz no nosso caminho, né? Então, eu estou muito feliz, eu espero, sim, poder continuar e agradecer muito a paciência das professoras. E o elogio ao curso é que não é monótono, ele nos ensina a leitura, ele nos ensina a entendimento dos livros, a opinar sobre aquilo que a gente está lendo. Eu acho importante isso. Não é só ler por ler, não, ler, traduzir. Eu acho que essa metodologia eu considero assim que me acrescentou muita coisa, me trouxe muita maneira mais, vamos dizer assim, de entender a doutrina através do meu raciocínio. Então, eu gostei muito. Eu quero desejar aos colegas do grupo um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso, que todos os nossos medos sejam absorvidos pela luz de Jesus. Tá bom? Que a gente possa, nessa caminhada, permanecer juntos. E tomara que a Luzia e Ju continuem com a gente, tá bom? Um beijo para todos. Beijo, tudo de bom. Agora é o William, com um esforço sobrenatural de cai e volta, cai e volta, cai e volta. Ele voltou. Ah, Margarete, não te esqueci, não. Eu quero aproveitar o William, porque ele voltou. Vamos aproveitar todos vibrando para a internet dele não cair de novo. Vai que cai de novo, né? Ele vai, manda mensagem no grupo, ele não sabia o que ele estava fazendo. Queria Deixa participar, a Margarete não por último mesmo, que ela não... Não vou falar mais nada, a palavra é sua, William. Vamos aproveitar a internet. Eu, como sempre, complicado com a minha internet, mas, enfim, eu quero agradecer também que foi um ano extremamente produtivo. Você e a Ju são pessoas incríveis, assim, todos, né? Mas na forma na formatação de aula, de ensinar, de explicar, de dar um entendimento para a gente. Eu absorvi bastante coisa do curso, foi muito produtivo, foi muito interessante. Então, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer aos colegas por todas essas semanas ao longo do ano aí juntos, que é sempre muito importante, né? Um doando energia, e aí a gente, para um propósito, né? Que é de se melhorar e poder levar adiante toda essa palavra, todo esse ensinamento. Isso que é o mais importante, né? Então, quero agradecer a todos. Ano que vem está aí, graças a Deus, e que estejamos juntos, porque... Com certeza. Os estudos são fundamentais e a gente vai passar dessa para outra ainda aprendendo. E é isso. Vai. Legal. Muito obrigado, Legal. Gente. Obrigada. Pela sala, por tudo, por esses momentos que a gente passou juntos aí. Ótimas festas para todos. Feliz Ano Novo. Que a gente possa ter um ano de 2022 um pouco melhor do que foi esse ano, né? Com essa doença, com essa doença que agravaram outras doenças que a gente tem no mundo, né? Que é a fome, que é uma série de outras coisas aí que precisam ser revistas urgentes por todos, né? Eu vou limpar aí, tá? Mamãe vai limpar. Visto na rua aí muitas pessoas passando necessidade, muito mais do que a gente já via. Então é muito triste, né? Que a gente possa ter um ano de 2022 aí melhor para todos. Que assim seja. Obrigado, William. Obrigado. Agora a Margarete. Então, vamos falar. Eu acho que desde pequena eu sempre procurei muito espiritualidade, saber de Deus. Podia passar um filme. Semana Santa eu assistia todos os filmes. Eu era
não chegou a usar termo coroinha, mas eu adorava ajudar nas missas, adorava. Acabei saindo da Igreja Católica com 15 anos, na época que começou a igreja fala muito de política, e esquecer a fé, de alimentar a fé, né? Então, eu saí. Comecei a trabalhar, aí eu falei, o primeiro livro espírita que eu li foi O Nosso Lar, que me caiu, assim, eu falei, mas que livro é esse? Fala do quê? A pessoa falou assim, olha, eu vou terminar de ler, quando eu te ler, eu te empresto. Ela me emprestou, eu li, lógico que não tive pretensão minha, né? Ter o entendimento que eu tive hoje. Pode ser que daqui a uns 2 anos eu tenha um outro entendimento sobre o livro. Com certeza. Mas sempre fui assim, especulando. Comecei a trabalhar com uma menina que ela era espírita. Tinha muito aquela mescla de você está mexendo com espírito, não é bom, né? Então, assim, a gente perguntava, ela respondia algumas coisas, e ela me deu um evangelho de presente. Ela falou assim, se você quiser saber, começa por aqui, lê isso daqui, né? Mas, li assim, né? E daí eu comecei, depois dos meus filhos, casei, tudo, depois dos meus filhos um pouco maiores, você começa a se indagar o que eu vim fazer neste planeta, né? Então, eu tinha uma amiga que ela já tinha trabalhado em casa espírita, tudo, ela falou... E daí a gente conversando tudo, ela falou assim, olha, eu tô indo no Alta de Souza para... Você não quer ir nas palestras do Alta comigo? Aí eu comecei no Alta de Souza. Mas também não sei, eu acho que aquela correria, você não está pronta, você não está... Eu fui muito tempo no Alta de Souza e parei. Não... Aí, nesse meio tempo, comecei a escutar muito Padre Marcelo, porque sempre estava em busca de alguma coisa. Uma vizinha minha falou assim, olha, você precisa estudar, se você é tão curiosa assim, você precisa estudar, né? Vai aqui no Gembe, que tem, Gembe, mas onde que é Gembe? O que é Gembe, né? Dela, não, ali, na Alfredo Pujol, tem. E uma vez eu passei e fui lá no Gembe. E daí a moça da secretaria, por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado de quem está na secretaria, né? Porque ela é o primeiro passo para atender alguém curioso, né? E aquela que pode receber bem ou mal, né, Margarete? Uma delas virou para mim e falou assim, olha, não tem possibilidade de você fazer um curso, porque as aulas já começaram. Mas ela foi assim muito ríspida, beleza, né? E quando que eu tenho que ficar atenta para me inscrever, tudo? Não sei, você vai ligando e a gente vai te informando. Ai, que horror! Beleza, né? Aí você sai, tudo bem, vai ver, não... Aí, quando veio a pandemia, pelo Facebook eu vi que o Gembe ia ter aulas online. Eu falei, nossa... Eu acho que agora chegou a vez, porque caiu assim muito no meu colo, muito... Se em casa você não consegue fazer, você não vai conseguir mais fazer em lugar nenhum, né? E daí comecei o ano passado, no ID, com a Yara. Eu não lembro o nome da outra moça, se a Moni lembrar, eu não lembro o nome da outra. A outra era a Filomena, lembra? A Filó. As duas muito queridas, muito... um amor, né? E a gente teve com elas a mesma reação que está todo mundo tendo com você, Luísa, e com a Ju. Nós não queremos trocar de professor. Verdade, lembra, Margarete? E é muito gostoso. Quando eu troquei de turma, eu fiquei, poxa, eu vou trocar de turma, né? Mas, assim, a Moni falou, não tinha nenhum laço, a não ser com o professor, não tinha nenhum laço. As aulas eram aquilo, a gente participava, mas você não tinha um... E quando eu pedi para trocar de terça-feira, muito por causa dos meus bolos, viu, Marcelo? Porque
São tantos caminhos que trazem, né? Porque grupo, se o meu trabalho voltar, porque na realidade eu faço festa num grupo de aposentados. Então, com a pandemia não teve mais. E era de quinta-feira. As festas lá são de quinta-feira. São as quintas-feiras. Aí eu peguei e falei, bom, se voltar, eu já tenho que estar numa turma, então vou para terça. Né? Segunda não, porque segunda é o começo de semana, ninguém merece nada. Terça-feira para começar a semana. E graças a Deus eu caí nesse grupo que eu amo de paixão. Eu amo. Cada prece que alguém faz no final, nossa, aquilo me toca, é para mim, a pessoa falou para mim. A voz da Marisa é um encanto, ela fala, ela transporta a gente para os lugares. A da Sueli, eu me encanto toda vez que a Sueli manda, porque ela manda uma mensagem assim tão direta, tão gostosa, tão direta, né? A gente se diverte com o William, cai e volta, cai e volta, cai e volta. Com as crianças do Rafael, com a menininha dele, que vem, enche a tela de beleza, né? Então, o meu parceiro Marcelo, nossa turma do Fundão... É nóis! Eu amo esse grupo, eu quero estar com vocês até o final. Agradecer a compreensão que a gente tem hoje em dia, né? A maioria aqui já sabe que a minha família é uma mescla de religiões. Fora a família, você ainda tem amigos, você tem amigo que é evangélico, que é ubandista, então fica aquela miscelânea. Mas uma coisa que a gente aprendeu, que eu aprendi desde pequena, é respeitar todo mundo, independente de qual religião, idade, a gente tem que respeitar todo mundo. Né? E eu acho que isso que faz o engrandecimento da gente como pessoa, porque você aprende um pouco com cada um. Eu esqueci o termo da palavra agora, mas é você se colocar na dor do outro, na posição do outro. Empatia, né? Empatia. Para você tentar se melhorar como pessoa e melhorar o entorno que você está, né, todos. Não só eu, não quero só eu melhorar, eu quero que todo mundo que esteja à minha volta, todo mundo melhore junto. O meu marido é completamente ateu, ele acredita... o meu também, é dessa turma. O meu também é dessa turma. Ele acredita numa força... Não é ateu, ele é à toa. Fala que ele acredita numa força superior que ele não sabe o que é, mas ele tem alguma coisa, né? Então, às vezes eu falo, hoje na aula teve isso. Ele fala, não, mas por que disse? Eu falo, não sei, não estudei ainda. Eu acho que tem muita coisa para a gente estudar, mas a gente tem que começar, que nem aprendeu a E e o U, né? Na primeira aula, a gente aprende o A, o E, né? E assim a gente vai indo. E assim eu creio que seja esse curso, que cada dia, dependendo não. Os véus vão caindo conforme a gente vai tendo consciência para entender, né, o que vai nos aparecendo à frente. Então, hoje eu falo que o meu entendimento é melhor do que do ano passado, que é melhor dos outros. Então, eu quero agradecer Luzia, um encanto de pessoa, a Ju, a Priscila, né, que saiu, e coitada, não, acho que na hora que ela mais precisou, a gente não fez parte da vida dela, né? Mas eu acho que todo mundo elevou os pensamentos. Com certeza. Mandou para ela uma vibração de amor e que a gente continue, gente. É só isso. Eu não vou falar mais nada. Por favor. Obrigada. Vocês sabem que repetir. As pessoas, elas fazem muito a dinâmica da turma, né? Então,
se a turma se formou dessa maneira, é porque todo mundo contribuiu, né, para fazer essa dinâmica, né? A minha primeira turma no ID tinha uma pessoa que era muito questionadora e que ela dava o tom da aula, na verdade, né? Então, ela agitava, então era bom, né? Eu agradecia que tinha ela, porque ela dava dinâmica, né? É preciso que as pessoas venham participar com interesse para poder, porque senão a aula online ela é muito cansativa, né? Se você não tem uma dinâmica assim de fazer uma pergunta, de parar um pouco, se ficar só você falando, é muito cansativo, né? Eu acho. Então, tem que ter. Eu não acho, para mim está muito bom. Para mim também foi muito bom. Nossa, para mim também, pela minha experiência, eu tinha essa preocupação de deixar o mais dinâmico possível para não tornar cansativa. Depois do almoço, aquele sono que, pelo amor, né? Então, Luzia, você já avisa as próximas professores que essa turma precisa levantar a mãozinha para falar, porque todo mundo aqui adora. Nossa, mas vai ser o pessoal o pessoal fala muito, então já avisa. Mas é bom que participa, né? Isso é importante, né? Dá uma dinâmica diferente, né? Na aula, né? Então, isso é importante, né? A dinâmica que eu tenho, por exemplo, com a turma do ID, de quarta-feira às 6 horas, é uma turma mais tranquila, que tem um aluno que é bem dinâmico. Então, às vezes, quando ele falta, eu falo assim, ai, meu Deus, ele vai faltar. E agora? Deixa eu começar a agitar desde o começo. Porque é a característica das pessoas, né? Então, você tem que ser um educador diferente para cada turma, né? Então, o Marcelo, que é educador, sabe o que eu estou falando. A Rosa também, que é educadora, também sabe, a gente tem que se transformar a cada turma, né? Mas foi muito bom mesmo ter vocês, foi muito gostoso. O privilégio foi nosso. Obrigada demais. Essa amizade que a gente tem, a turma do ID, a gente continua no mesmo grupo do WhatsApp, só que o Costa, ele pediu, já mandou uma mensagem, que esse grupo ele seja passado para o outro educador, né? Então, eu vou ter que passar esse grupo para o outro educador. Mas isso nada impede da gente formar um outro grupo WhatsApp, mantendo a gente junto. Bora! Né? Pode vocês aí, alguém monta para eu não ser o administrador. Mônica, abre aí o grupo, chama todo mundo. Bora, Mônica, bora. Marcelo. Só se a Sônia fizer o churrasco lá na casa dela, que ela prometeu. Nossa, mas isso eu já falei. Vamos começar o grupo assim. Vamos começar o grupo agora. Opa, aí sim, começamos bem. Não, eu só estou avisando que, como o Costa pediu para eu fazer essa portabilidade, então eu vou ter que passar esse grupo exatamente do jeito que está. Como vocês todos vão continuar no mesmo horário, pelo menos é o que né, todo mundo está falando, né? Então vai passar diretamente para o outro próximo educador, né? Mas como vocês já têm uma amizade, né, que já foi construída, às vezes é legal ter um outro grupo, às vezes até para tirar dúvida e tal, né? Eu sei fazer a colinha. Fazer a colinha da cola. A favor da cola. Né? E não cola, não sai da escola, não é isso? Mas sabe, gente, que assim, eu que vim de um outro grupo, né, às quintas-feiras, a Margarete ficou um pouquinho e depois entraram outras pessoas. Quando eu fui para terça-feira, eu senti uma diferença assim substancial, porque não tinha interação. Foi como a Margarete falou, tinha aula. A gente interagia muito com a Yara e a Filó, que eram maravilhosas, né? Eu continuo conversando com elas, interagindo com elas, são duas queridas, mas vocês são maravilhosos, fizeram muita diferença para mim, era um estímulo. Às vezes eu tinha algum trabalho para entregar e eles me davam um prazo, tipo assim, não, você entrega até às 5, não, eu entrego até 1h30, porque 2 horas eu tenho um compromisso, né? E conversando com várias pessoas de outras casas espíritas, é muito difícil você ver essa interação, essa identificação, essa vibe legal que tem no grupo. De grupo, Mesmo né? Não é verdade, Margarete? A gente que veio, né?
Hoje eu estou com um pequeno problema que a minha pelúcia hoje comeu açúcar, ele está terrível, já puxou a cortina, já tirou as coisas debaixo da estante, estava lá em cima no guarda-roupa, revirando toda a roupa, então eu estou um pouco inquieta, eu peço desculpas, enquanto algumas pessoas falavam que eu tive que sair para correr atrás, tá difícil, a pelúcia está rebelde. Mas, assim, para mim foi um ano muito gratificante em todos os sentidos, só tenho a agradecer, Luzia, posso minha falar mais só mais uma sincera coisa? gratidão. Acho que a Maria Cristina não falou. Falou, Maria Cristina? Falou. Deixa eu só falar mais uma coisa. Aqui a Margarete fala tanto que eu até me confundi. Quando eu falo mesmo, quando eu comecei a fazer o básico, viraram para mim e falaram assim: agora você vai ver que é muito difícil, né? Então, tem que estudar, né, Margarete? Tem que estudar. É muito difícil. Se você não se dedicar, você não vai conseguir acompanhar, porque tem prova, tem não sei o quê, né? Eu acho assim, até as pessoas que tentam te jogar para baixo, elas acabam te ajudando, né? Não é? Ainda bem que eu te ajudei, hein, Margarete? De tanto que a pessoa falou que era difícil, na primeira prova eu corri atrás, eu li o livro 3 vezes, eu fui atrás de resumo no livro, na internet, eu fui atrás de desvendando os mistérios do livro, né, pela internet. Aí eu fui muito bem. Aí, tadinha, a minha filha falou que eu fui muito primária. Ela falou assim: mãe, você foi muito primária. Oh, meu Deus, que judiação. Porque eu falei: nossa, eu tirei tal nota. E eu falei para minha amiguinha que eu tirei tal nota. Ela falou assim: nossa, que desnecessário, mãe. Você não precisa comentar, né? Só pensa na nota, né, Margarete? E você precisa ficar, né? Esse é a melhor, Margarete. E ela tinha ido mal, que foi a Lorena. Que depois que a gente acabou a primeira prova, ela falou: eu fiz a mesma prova que você. E daí nós começamos a conversar no particular. E começamos, essa eu pus tal questão dela, eu não pus, então eu errei. Eu falei: não, calma, pode ser que eu esteja errada, né? E daí depois eu me senti mal, né? A minha filha: também, mãe, você quis dar uma de Aparecida, né? PDF, aí eu falei para a Lorena, eu falei: Lô, a próxima prova, vai ver resumo na internet, clica lá, eu te passo os links que eu achar, se você se você achar outro, você me passa, porque você vai ter um outro entendimento, né? Aí ela agradeceu tudo, mas no fim ela teve que sair. Mas é o que eu falo, às vezes as pessoas querem te pôr para baixo. E se você fala assim, porque gente, eu tiro nota boa, mas eu detesto estudar, tá? Eu não Você sabe que você está falando sobre a prova, e é importante, porque depois que teve o resultado, e eu coloquei em particular para cada um, então é importante que não a nota, é legal, a gente quer ter um resultado positivo. Mas o mais importante, porque às vezes a gente tem um trabalho que aí tem menos tempo, não se organizou, a gente compreende todas essas questões. Agora, como a gente tem um estatuto, a gente tem um regulamento, a gente tem que seguir. Agora, o fato de você ter a chance de assistir as 2 aulas para poder dividir e subir a nota da prova, isso faz com que você tenha um resultado melhor, mas o mais importante, que eu até comentei para alguns alunos, que o entendimento do livro é muito mais importante do que a nota. Então, o que eu vou levar de entendimento do livro, que é justamente o que a gente vai destrinchar nas 2 aulas seguintes, é o que está valendo, na verdade, né? A nota é importante, sim, porque você tem o questionário, você tem a aula, a gente quer saber se aquele aluno realmente está participando, está se empenhando, está interessado. Porque o que acontece? Vocês são futuros trabalhadores, pelo menos é o que a gente espera, né? Futuros apóstolos, né? Dos ensinamentos de Jesus. Então, para vocês terem essa responsabilidade, tem que ter estudo, porque Kardec mesmo fala que
que a gente tem que estudar para poder compreender, né? A gente precisa disso. Então, dentro desse regimento, desse regulamento, a gente precisa ter a nota, os questionários que vocês fazem, justamente para vocês verem se vocês têm a compreensão. A nota do questionário, a gente nem releva. O que eu relevo é a entrega do questionário, né? Porque é mais importante, a pessoa está fazendo, bacana. Agora, não fez um, não fez outro, acontece, a gente sabe. A vida da gente é corrida. E não foi tão bem na prova, mas não faz mal, você participou das 2 aulas, você entendeu o livro, você captou aquilo do ensinamento, é isso que está valendo, né? É isso que é o mais importante. Né? Verdade. E isso vai acontecer no básico 2, no básico 3. A rotina é sempre a mesma, né? São 3 livros, 3 avaliações, 3 questionários, só que, que nem eu estava falando, a interpretação de quando vocês têm que entregar, de prazos, tal, pode ter um outro entendimento com outro educador. Eu acho que, por exemplo, nós não somos formados para dar aula, né? Então, a gente entende que, às vezes, por exemplo, o fato de eu ser educadora, isso facilita 800% o fato de eu preparar a aula, porque isso eu já estudei para me transformar numa educadora. Ao contrário de outros colegas lá do GEMB, que fizeram um curso de 3 semanas, 4 semanas, 1 mês e meio, e foram colocados porque eles têm boa vontade. Então, é difícil, né, a gente avaliar a postura de cada pessoa de acordo primeiro, com a característica da própria personalidade. Sim. Segundo, às vezes, ela é a primeira vez que ela está dando aula, né? Ela tem muito conhecimento da doutrina, mas a parte pedagógica ela está tendo que aprender dentro da cabeça. Mas, né? Lu, Então, eu acho que tudo é um conjunto, né? Porque, assim, os professores podem ser ótimos. Se a turma não... não tiver nenhum retorno, né? Não adiantou nada, né? Foram palavras espalhadas ao vento, né? Então, eu acho que, assim, vocês nos brindaram com a aula, com a preparação da aula de vocês, e vocês tentaram se melhorar, talvez, assim, um pouco... Agora eu vou encher a nossa bola. Dos aluninhos, né? Defende a gente aí, Margarete. Deve ser horrível dar aula. Eu não sei dar aula. Eu não sei dar aula. Para ensinar meus filhos, quando voltavam da escola, eu arrancar meus cabelos, porque eu ensinava de um jeito que a professora via e falava assim, mas não é desse jeito que é. Oxi. Mas você não mandou ele estudar em casa com a mamãe sabe desse jeito. Não, mamãe, mas você tem que fazer desse outro jeito. Eu falei, por isso que eu não estudei pedagogia, eu sou só uma administradora. Realmente, dar aulas é um dom de transmitir o conhecimento que tudo tem, né? É como a Luzia disse, né? Às vezes a pessoa tem um conhecimento muito bom da doutrina, mas ela não consegue transmitir o que ela sabe para outras pessoas, né? E nós tivemos o privilégio de ter você junto. E uma coisa importante para vocês levarem para frente, porque eu estudei bastante tempo no GEMB, peguei educadores que eu amo de paixão até hoje, e peguei outros educadores que eu tive um pouco mais de dificuldade. Isso tudo é aprendizado, tá? Acontece, porque eu tenho amigas lá no GEMB que comentam que tem dificuldade. É o lance da paciência, é o lance da resignação, entendeu? Então, isso tudo é importante. A gente saber orar pelo educador. Exato. Então, é tanto que eu falei em você... para o nosso crescimento, né? A parte da paciência está difícil, tá, Luzia? Tanto falei de você, propaganda... Tem uma charge aí que está rolando assim, olha, dá-me paciência para 2023, porque 2022 está muito em cima, não vai dar tempo. Está muito em cima, não dá tempo, também acho. Também acho. Deixa para 2023. O meu está assim. Está no limite. Beleza, gente. Vamos, então, encerrando esse momento, né? Mas a gente vai continuar sempre junto, não tem problema.
A gente vai continuar, então, no mesmo grupo por enquanto, né? Tá. No dia 11, a gente vai receber a nossa nova turma, né? Que vai ser já passado, agora dia 11 de dezembro, eles já vão passar para os educadores para quem nós vamos dar aula, né? E vocês então, gostariam de continuar no nosso grupinho? É muito provável que eu não vá dar aula para vocês. Nem eu, nem a Ju. É muito difícil a gente dar 2 anos seguidos para a mesma turma. Muito difícil. É bom, gente. vai ser bom para vocês, pode ter certeza. Né? Mas como a gente falou... eu vou falar uma coisa, podia intercalar a Yara e a... Ilomena. Já pensou? Pode ser. Não importa o professor, eu vou sentar no fundão, não quero sentar. Eu já vem para casar. Pode ser, porque às vezes eu peguei a mesma educadora anos à frente, né? Que a gente vai tendo que mudar de ano também, né? Então, a gente vai subindo o ano também, né? Eu brinquei com a Yara esses dias. Então é 2023, gente. Mas a gente vai estar junto sempre, viu, gente? Sempre. Com certeza, não te largo não, mulher. Não isso é para lembrar, todas as quintas-feiras à tarde eu trabalho no Salão da Paz, estou lá toda quinta-feira, lá no Passe. Eu estive lá, mas não pude aguardar, porque terminou um pouquinho além, eu tinha que voltar para trabalhar, mas me aguarde, que eu vou lá. Então, eu vou lá, então. Beleza, então, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Junto. Nós que agradecemos. Um excelente ano. Obrigada. Boas festas. Que o Boas festas, gente. No coração obrigada. Todos os dias. Muita saúde, hein, gente? De boa. A gente vai se falando ainda no WhatsApp. E continua o convite para todos. Vocês vierem aqui para o Vale do Paraíba, vem para cá. Manda o endereço aí. Eu mando. Vem assim. Nós vamos, Marcelo. Em 2022, nós vamos combinar todo mundo e junto. Beleza, gostei. Legal. As férias é janeiro, gente. Já estou marcado aí. Férias em janeiro. É verdade. Janeiro. Beijo, gente. Beijo. Fica com Deus. Boas festas. Obrigada.